Bom, meu tema aqui é de solução de equações diferenciais ordinárias. Então, eu separei a minha apresentação em uma parte de slides aqui, que tem 22 slides, e aqui uma parte de código. Eu queria reservar um tempo considerável aqui para a gente atacar essa parte de integração numérica no código, mais do que focar aqui só na parte dos slides, tá bom? Que eu acho que é uma coisa que pode ser interessante. E então, como eu tinha 40 minutos reservados, eu acho que não ia dar tempo de falar sobre absolutamente tudo que eu tinha pensado, então eu foquei aqui essa apresentação só nos métodos de Euler e de Runde-Kutta, e aí na segunda eu movo para a parte de algoritmos preditores corretores, que assim, dessa forma dá para falar com bastante calma e também dá para mostrar a parte de código com um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui. Beleza. Olha, tem essa bolinha aqui, parece ser útil. Bom, tudo bem. Bom, meu nome é Rodrigo, eu vou apresentar aqui para vocês os métodos de soluções de equações diferenciais ordinárias, tá? Nesse seminário, primeiro seminário de mecânica espacial e controle, aqui do INPE. Então, queria começar aqui incitando a necessidade desse tipo de abordagem, de uma solução de equações diferenciais ordinárias. Queria trazer algumas situações em que esse tipo de equações aparece, assim, geralmente na ciência. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é um que às vezes não é muito visto como uma equação diferencial ordinária, mas na prática é exatamente o que está acontecendo, que é a meia-vida. Então, todo mundo já estudou isso daqui na época do colégio e a gente vê que existe um decaimento aqui na meia-vida de determinado componente. Então, como é que isso é medido na prática, né? A gente vê que a intensidade da radiação relativa aqui, ela começa com 1, que indica que a gente tem todas as moléculas, todos os átomos aqui de um determinado componente radioativo presente em uma amostra. Depois de um certo tempo, esse tempo aqui em laranja, a gente vai ter metade da radiação sendo expelida ali pelo material. E aí, depois do mesmo tempo, a gente vai ter metade da metade. Então, esse decaimento aqui, ele, na verdade, tá explicitando para a gente que existe metade do componente na amostra e não só metade da radiação sendo incidida por ela. E aí a gente vai ter o tempo requerido aqui em laranja como sendo o tempo de meia-vida física de uma componente. Também vai existir o tempo de meia-vida biológica, que vai ser específico para quando a gente tem meia-vida no corpo humano, por exemplo, que vai ter alguns efeitos mais biológicos mesmo associados. Mas no material em si, quando a gente tem uma amostra só de um material, a gente tem esse tempo de meia-vida física de uma componente, não só a parte biológica que estaria associada ao sistema imune, coisas desse tipo. Tá? Bom, contextualizado aqui a curva de meia-vida, a gente pode partir para a parte matemática. Então, por que esse tipo de fenômeno na ciência é caracterizado por uma equação diferencial? Isso eu acho uma parte bem interessante, porque na prática, o que isso daqui está falando para a gente é que a derivada temporal da quantidade de partículas depende da quantidade de partículas. Isso daí, se você parar para pensar, na verdade é um pouco óbvio, porque quanto mais partículas tem, mais vai decair no tempo. Então, se eu tenho aqui 1 milhão de partículas, esse decaimento aqui no tempo vai, depois de um certo tempo, cair para 500 partículas. Se eu tiver, aliás, 1.000 vai cair para 500. Se tiver 1 milhão, vai cair para meio milhão, e assim por diante. No mesmo tempo de meia-vida. Então, o que isso daqui está falando para a gente é que existe uma relação entre a derivada com o próprio número de partículas. E no final das contas, quando a gente integra esse negócio aqui, a gente vai cair na fórmula que a gente está mais familiarizado, que é o tempo de meia-vida
com o meio elevado ao tempo, dividido pelo tempo de meia-vida aqui no expoente. E aí a gente poderia também, é claro, tirar esse meio daqui e colocar uma exponencial elevada a um meio menos lambda, outro jeito de expressar isso daqui. Esse meio seria e elevado a alguma coisa, então a gente só substitui e elevado a alguma coisa aqui, e aí esse e elevado a alguma coisa vai multiplicar essa expressão toda, e no final a gente vai cair com esse menos lambda aqui, já que o meio também pode ser traduzido aqui para um menos, se a gente fizer as manipulações devidas. Então, na prática, o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo aqui? A exponencial, ela é uma ferramenta matemática que aparece com tanta frequência justamente por causa da dependência na equação diferencial ordinária aqui de uma determinada variável, e aqui ela mesma aqui no lado direito. Então, a derivada dessa variável está sendo igual a ela mesma multiplicada por uma constante. Então, esse tipo de fenômeno, ele aparece muito na natureza, e por isso é importante a gente saber estudar bem as equações diferenciais. Eu achei um exemplo legal de trazer para motivar a gente as soluções. E aí um outro exemplo, acho que eu pulei esse daqui, um outro exemplo que eu acho muito bom a gente estudar é a massa-mola. Então, essa massa-mola, ela já vem com algumas aplicações bem mais práticas, como, por exemplo, em um carro, por exemplo, em partículas que estão unidas, átomos mesmo, a gente consegue modelar através de molas, e inúmeras situações na engenharia vão poder ser modeladas aqui por esse modelo que tem um amortecedor, uma mola, uma força externa e uma massa. Então, quando a gente tem esse tipo de situação aqui, é claro que a gente poderia ter só a mola, que seria esse Kx, e o movimento da massa, que seria esse termo aqui quadrático, né, a segunda derivada. Mas também vai ter o termo aqui de amortecimento, em muitos dos casos, que vai ser aqui pela primeira derivada da variável, e a gente vai ter também a força, sendo aqui o termo solto na nossa equação diferencial. Então, o que eu acho que é interessante diferenciar dessa equação aqui em relação à equação anterior? Bom, a principal diferença em termos de solução vai vir aqui por esse termo quadrático, que na prática é uma coisa que também aparece muito, né? Então, a massa vezes a aceleração, ela vai aparecer em muitas equações, inclusive a próxima que eu vou mostrar, e essa equação diferencial ordinária de segunda ordem já torna o nosso problema um pouquinho mais complicado de resolver analiticamente. Então, surge daí a necessidade de um método numérico de integração, que a gente vai ver logo menos. Tá? E aí todos os outros termos também acabam afetando um pouco e complicando a nossa vida se a gente for resolver lá no papel. E aí, por último, eu acho esse o problema mais interessante aqui para o contexto da disciplina, que é o problema aqui de atração gravitacional, do problema de Kepler, né? Então, isso daqui simplesmente está falando para a gente que a força é igual àquela força deduzida por Newton, né? Menos Gm, mzinho, dividido por r ao quadrado, e aí se a gente for colocar vetorial, vai ter um versor aqui apontando na direção do nosso corpo que está atraindo, e esse rzão está apontando do corpo que está atraindo para o corpo de interesse. Então, essa equação diferencial aqui, ela vai ser responsável por a gente fazer as integrações numéricas no contexto da mecânica espacial. E vai ser esse o problema que eu vou abordar lá na parte de código. Eu acho que é bem interessante para a gente ver diferentes fatores que podem afetar na integração numérica de equações diferenciais. E por mais que seja de segunda ordem, assim como o problema anterior, a gente tem o benefício de aqui não ter termos perturbativos de ordem 1, como um dr e dt, e não ter alguns termos soltos em R. A gente só vai ter esse termo aqui, mas não vai ter forças perturbativas externas. É o problema mais simples, o problema de Kepler aqui. Tá bom? Então, a gente corta essa massa e a equação que a gente vai gerar vai ser a segunda derivada da posição, é igual a menos g mzão, no caso a massa do Sol, dividido por r ao quadrado, e esse versorzinho aqui seria só para o fator
vetorial, mas para programar isso também vai ser razoavelmente simples, é só colocar as componentes devidamente lá no computador. Beleza? Eu falei bastante aqui da motivação, então vamos lá para a parte que realmente interessa para a gente, que são os métodos. Vou começar aqui pelo método mais simples que tem, que vai ser o método de Euler. Espero conseguir explicar ele razoavelmente bem, porque vai ser a base para a gente construir o método mais complexo, que é o de Runge-Kutta. Então, como que vai funcionar o método de Euler? Eu vou trazer aqui uma equação bem simples de movimento e tentar explicar o método de Euler a partir dessa equação. Então, se a gente for pegar essa equação aqui de movimento, a gente vai ter aquela fórmula mais simples possível da cinemática. Então, a diferença nas posições, né, eu passo essa posição inicial para o outro lado, o ΔS vai ser igual ao quê? Ao ΔT multiplicado pela velocidade. Então, essa aproximação aqui de deltas, ela dá uma aproximação bem grosseira ali de uma posição final a partir da posição inicial. E o método de Euler vai funcionar de uma forma muito parecida, só que ao invés de fazer um delta, a gente vai tender isso daqui. Cada um desses deltas a zero, ou seja, vai ser um ds é igual a dt vezes algum slope, né? Alguma inclinação da nossa reta. Então, o método de Euler ele vai consistir mais ou menos nisso. A gente vai tentar aproximar essa posição final através de uma inclinação no tempo final aqui da nossa curva. Então, a gente pode pensar nessa equação aqui, com a manipulação devida, a gente passa esse S para o outro lado, vai ficar ΔS, e a gente passa esse ΔT para o denominador, vai ficar ΔS dividido por ΔT. Então, no final do dia, o que a gente vai estar tentando resolver é ds dt é igual a v, tá bom? Então, o método de Euler ele vai tentar resolver as coisas de uma forma bem crua, aqui só através do nosso slope, só através da nossa inclinação da reta, que na prática vai ser a inclinação da reta da derivada de uma variável de intervalo em respeito a outra variável que geralmente vai ser o tempo aqui nos nossos problemas, tá bom? Muito bem, então vamos ver como é que isso daqui pode ser visualizado em um gráfico, tá? Tudo que eu falei para vocês vai aparecer aqui nesse gráfico. Então, a nossa inclinação da reta vai ser dada por essa reta azul e a nossa função efetiva vai ser essa vermelha, tá? Então, o que vai ser essa função? Ela vai dar, basicamente, para a gente a curva da reta de posição, a curva da posição, e no eixo X a gente vai ter o tempo. Então, se eu quiser estimar a derivada em um determinado instante de tempo, o que eu faço é simplesmente traçar uma reta tangente, como a gente está familiarizado com o cálculo. E aí, o que a gente vai fazer, com base nisso, é pegar essa inclinação e usar a inclinação para estimar a nossa distância, né, o nosso S, em outro instante de tempo. No caso, a gente vai estimar esse S em qualquer instante de tempo. Então, se eu quiser estimar ele no instante de tempo aqui, t0 mais ΔT, o que eu vou fazer vai ser, vou pegar essa inclinação no instante t0, que eu conheço, e aí eu vou fazer a estimativa aqui nesse ponto t0 mais ΔT, usando essa inclinação aqui como uma aproximação linear inicial. Como se eu tivesse, para quem está mais familiarizado com cálculo, pegando ali uma aproximação de Taylor de ordem 1. Estou pegando só a primeira derivada para estimar, e aí eu vou ter um erro em relação à curva original, porque essa curva não é linear, né? Essa é uma estimativa bem rude em relação a curvas que não são de ordem 1. Beleza? Então, o nosso erro está dando aqui por laranja entre a curva real e a curva estimada. Então, só mostrando para vocês de uma forma mais prática, como é que vai dar a fórmula de Euler. O que a gente estaria fazendo, na prática, é pegar essas aproximações lineares e a gente estaria colando elas em uma única reta. Então, na prática, o que a gente vai fazer não vai ser pegar isso e fazer uma estimativa aqui na casa do chapéu usando essa mesma reta. Não, a gente vai fazer uma estimativa aqui, aí depois eu vou pegar essa reta tangente, eu vou fazer outra estimativa que vai acabar aqui,
e eu vou grudando essas estimativas para fazer meio que um Frankenstein aqui com uma curva final. Então é isso que eu vou fazer aqui nessa reta, e ela vai gerar essa reta preta aqui como uma aproximação da reta, da curva real, que seria essa azul. E aí, na prática, o que vai ser demonstrado matematicamente vai ser: a gente tem a nossa derivada em um certo instante de tempo, então a derivada da nossa função f de x, o y, em relação ao x, variável independente, e essa derivada vai ser o fzão, tá? E o que eu vou querer descobrir vai ser o y em um determinado instante de tempo, né? O nosso f de x em outro x. Então, se eu tenho essa derivada, o que eu posso fazer é estimar o y em qualquer instante de tempo, usando o y no instante de tempo anterior e essa derivada aqui, que vai ser o f. Então, o que eu vou ter aqui vai ser o f num determinado instante de tempo, num determinado x, além de um determinado y, né? Então, seria aqui, por exemplo, nesse x2, y2. E o que eu vou fazer vai ser estimar o y seguinte, usando o y nesse instante de tempo, y2, mais essa derivada aqui, que seria a curva, a slope, né, dessa curva, nesse instante de tempo, x2, y2, aqui, para calcular o x3 no instante de tempo seguinte. E esse h está simplesmente falando quanto eu quero de diferença aqui no ΔX. Então, seria o análogo ao que eu mostrei aqui para vocês, desse ΔT aqui. Estaria falando para a gente quanto que eu quero mover no eixo X. Geralmente, esse H é bastante pequeno para conseguir permitir a gente calcular um ponto pertinho e não fazer alguma aproximação lá longe, que daria um erro muito grande. Se eu pegasse aqui pertinho, o erro seria bem menor. Então, um exemplo aqui do método de Euler na prática seria aqui pegar essa função diferencial, então essa equação diferencial aqui, e a gente tem o dy dx, que seria esse fator aqui, y', que em outras palavras é dy dx, vai ser igual ao x mais 2y. Então, partindo dessa equação aqui, que seria esse fzão que eu mostrei para vocês, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse y', essa expressão aqui da direita, e vamos supor que eu quero começar aqui, eu tenho essa condição aqui, que o y de x igual a 2 vai ser igual a 3. Tá? Então, eu estou partindo aqui desse pressuposto. Eu tenho um ponto. E o meu ponto inicial é x igual a 2, y igual a 3. E aí, o que eu quero descobrir é, quando x é igual a 2,5, quanto é que vale o y? No caso, já está dando a resposta aqui. Então, para fazer esse cálculo, o que eu vou fazer? Vou começar calculando o y no instante seguinte, 0,1 depois em x. Então, o meu h aqui, que vai ser o passo, vai ser 0,1, e eu vou calcular o y no instante de tempo correspondente a 2,1. Então, fazendo o cálculo aqui, usando a fórmula que a gente viu, eu vou fazer o y aqui em 2,1, vai ser igual ao y no instante 2, que no caso é igual a 3, mais algum ΔT, ou o h aqui, que é 0,1, multiplicado aqui pela minha função, que no caso é essa daqui. No caso, a minha função para o 2,1 aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2,1 mais 2 vezes... Aliás, vai ser 2, que é esse x, mais 2 vezes 3. Então, vai ser 2 mais 2 vezes 3, vai ser 2 mais 6, vai ser igual a 8. Então, 8 vezes 0,1, 8 vai ser esse f, 0,1 vai ser o h, vai ser 0,8, e no caso, o meu resultado final aqui vai ser 3 mais 0,8, e vai resultar aqui em 3,8. Então, feito isso, eu descobri aqui o valor de y no instante de tempo seguinte, usando o x e o y no instante de tempo anterior. É assim que consiste o método. Vou iterando nisso aqui. O benefício de usar um computador é fazer várias iterações, e aí eu resulto aqui no valor final, iterando só com a mesma fórmula que essa daqui. Beleza? Sem dúvidas até agora? Ok para mim. Para mim também. Tranquilo.
Então, o que a gente vai precisar fazer aqui para visualizar esse método é justamente o que estava esquematizado na tabelinha anterior. A gente vai ter um x, a gente vai ter um y. A gente precisa determinar esse step size aqui, que é o delta x, ou h, ou delta t, tudo a mesma coisa. E a gente precisa de uma condição inicial aqui também para começar a iterar no nosso problema, que foi aquela condição inicial do exemplo que eu mostrei. O nosso f em determinado instante de tempo A, tem que ser igual a um b. Então, o y vai ser igual a b quando o x for igual a e a partir disso eu posso achar o f em um determinado instante x igual a c. Tá bom? E essa vai ser a nossa intenção com o problema. E é claro que a gente precisa também da derivada do y em relação ao x. Então, esse problema aqui, usando o método de Euler, ele é bem eficiente para calcular equações diferenciais ordinárias de uma forma simples e quando elas são de primeira ordem aqui, e aí eu vou fazendo essa interação. Eu sei a minha função derivada, eu calculo essa função derivada multiplicada pelo h em cada instante de tempo, e aí depois eu somo o y no instante de tempo anterior para achar realmente quanto vai dar o y no instante de tempo atual. Tá bom? Então esse é o método de Euler. E aí, para fazer um improvement, para melhorar um pouquinho esse método, alguma dúvida? Para melhorar um pouquinho esse método, usando uma segunda ordem, a gente vai usar um método preditor-corretor que eu vou abordar um pouco mais na minha próxima apresentação. Mas eu já vou dar um cheirinho porque isso é bem importante para o método de Runge-Kutta. Então vamos tentar entender o que esse método preditor-corretor vai fazer aqui para melhorar o método de Euler. Ao invés de eu fazer o meu yn mais 1 é igual a yn mais h vezes a derivada, f aqui, eu vou usar isso daqui como um meio do caminho. Então, ao invés de fazer isso como um valor final, eu vou pegar esse valor e falar assim, não, eu quero que esse valor aqui seja intermediário, para eu poder calcular ele em um instante de tempo intermediário, e aí eu faço o seguinte, no instante de tempo seguinte, aqui, que no caso vai ser h sobre 2 de diferença, eu vou usar essa estimativa para calcular um valor um pouquinho mais refinado. Então é como se eu estivesse corrigindo aqui para prever o valor seguinte. E aí o que eu vou fazer é, vou meio que jogar isso daqui na equação final, e eu vou fazer uma média aqui do valor da derivada aqui no valor final, e o valor da derivada aqui no valor intermediário. Então, como se eu estivesse pegando a declinação aqui, no valor intermediário, e como se eu estivesse pegando a declinação aqui, no valor inicial. Tá? O valor inicial aqui da declividade vai ser esse daqui, no instante x0, e o valor intermediário vai ser esse daqui no instante xn mais 1. No caso, o que ele está usando aqui é xn mais 1, então eu estaria pegando no valor final. Estaria pegando uma média do valor inicial e do valor final das slopes, né? E aí eu estaria fazendo como se fosse uma slope média para calcular aqui o valor final. Tá? Então, é mais ou menos essa intuição visual, gráfica, por trás do que essa equaçãozinha está falando para a gente. Pode ser um pouquinho assustadora no começo. Então, o que eu vou fazer aqui, de uma forma mais prática, vai ser, eu vou calcular o meu xn mais 1. No caso, eu posso pegar esse x1 como exemplo, usando o x anterior, x0, e um determinado h, que vai ser essa diferença aqui. Tá? Aí eu vou pegar esse k e calcular ele como sendo o hzinho vezes a inclinação nesse instante de tempo inicial. Então, eu estaria pegando a derivada aqui no x0. Depois eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de pegar no x0, eu vou pegar aqui no x1, que é essa declividade da curva. Então, o xn mais 1, e aí o y, eu vou pegar aqui como sendo o yn, que seria esse y0 aqui, mais esse k1. Então, seria como se eu estivesse avançando aqui em h vezes f, que seria avançar aqui o correspondente a esse h vezes o f, que seria a declividade. Então, ele cairia mais ou menos aqui. Tá? E aí, o que eu vou usar para calcular o yn mais 1, que seria, no caso, o y1 aqui, vai ser o yn
y0 aqui, mais a média desses Ks. Então, a média desses Ks aqui vai dar o Hzão vezes uma média aqui dessas duas slopes, dessas duas declividades aqui, inicial e final. Então, o método preditor-corretor, ele funciona mais ou menos dessa forma para corrigir um pouquinho essa questão que a gente está sendo enviesado pela declividade inicial, para também levar em conta uma estimativa da declividade final, tá bom? Então, quanto mais fatores eu for colocando aqui, intermediários, mais rigorosa vai ser a minha aproximação, porque eu estaria pegando valores aqui no meio do caminho e não só esse valor inicial de declividade aqui. E a gente chega, finalmente, no método de Runge-Kutta, foi descoberto aqui por esses dois carinhas, Carl David Tolmay Runge e o Marty Willem Kutta. Acho que eles não são muito famosos por si só, então decidi colocar uma fotinho deles aqui também. Então, vamos entender o Runge-Kutta 2 antes de partir para o mais elaborado, que é o Runge-Kutta 4. Como é que vai funcionar? Isso daqui vai ser de uma forma muito parecida com o método de Euler aprimorado que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um K1 como sendo a declividade inicial no instante de tempo t0, e aí o que eu vou fazer vai ser um K2 nesse instante de tempo intermediário, nessa declividade aqui. E aí eu vou usar isso, usando o K1 e o K2, para calcular o meu Y em um determinado instante de tempo, aqui t0 mais ΔT. Tá? A intuição é mais ou menos essa. Acho que ficou um pouquinho cortado. Talvez se eu mostrar aqui não vai ficar muito ruim. Tá, acho que dá para ver um pouco melhor assim. Não sei porque cortou. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu tentar deixar uns 50% aqui. Acho que dá para ver bem, né? Ok. Então, mais um jeito de tentar visualizar, que seria pegar aqui um slope no instante t0 e y0, que seria o instante inicial, e aí o meu h está diferenciando o instante t0 e o instante t1. E o que eu estaria fazendo é pegar essa declividade aqui, e depois eu vou pegar uma declividade aqui no instante t1, y1, que vai ser essa slope aqui, e eu faria uma average, né? Eu faria uma média das duas, para calcular uma estimativa melhorada aqui, para prever o meu y. No caso, vai ser previsto aqui no ponto que eu estou tentando apontar com o mouse. Beleza? Então, o Runge-Kutta 2 vai ter duas declividades aqui. Como vocês podem até prever, o Runge-Kutta 4 vai ter 4 declividades. Então, na prática, o Runge-Kutta 2, formulado matematicamente, vai ser da seguinte forma. A gente tem a derivada em um certo instante de tempo, e a gente sabe o ponto inicial aqui, o y0. O Runge-Kutta 2 vai ser dado por yi mais 1 é igual a yi, mais aquela média dos dois Ks multiplicado pelo h. Então, K1 vai ser a função declividade, né, a derivada em um instante de tempo inicial, e o K2 vai ser a derivada em um instante de tempo seguinte. Pode ignorar por enquanto esses P's, Q's e Azinhos, que são só fatores que estão ponderando ali na equação, tá bom? Tudo dando uma olhada no tempo. E aí chegamos no Runge-Kutta 4. Então, que nem eu falei para vocês, ele vai ter agora 4 diferentes declividades que vão ser usadas para prever o instante de tempo seguinte. Então, voltando aqui para aquele exemplo da velocidade, o que a gente vai ter? A gente vai ter a velocidade, o ΔV aqui, sendo dado por ΔT, multiplicado por todos esses caras. E aí, essa equação aqui, na prática, vai ser aquilo que é usado como a aproximação do slope. Então, na prática, a equação que eu estou usando aqui vai ser exatamente a mesma. Eu estou usando um dy dx é igual a alguma certa inclinação. Estou usando isso para prever a declividade. Mas agora, esse v que eu estou prevendo vai ser um pouquinho mais refinado. Enquanto o nosso método de Euler estava usando isso daqui como uma constante, o meu método de Runge-Kutta está pegando aqui em vários instantes intermediários para dar uma refinada desse valor e pegar e calcular ele com um pouquinho mais de precisão. É isso a intuição
no método de Runge-Kutta. E aí, essas aproximações aqui intermediárias vão ser dadas pelos casos. O valor de K1, que seria a primeira declividade, o valor de K2, que seria a segunda, o K3 seria a terceira, e o K4 seria a última lá no final. Eu faço uma média de todos eles, no caso, esses daqui do meio são multiplicados por 2, divido por 6, e aí eu consigo calcular uma aproximação da minha declividade aqui no final. E aí eu aplico na mesma equação lá do método de Euler. Então, acho que ficou com uma resolução meio ruim, mas vamos supor que a gente quer resolver uma ODE, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, dy dx, e aí eu tenho essa função aqui. Então, dada a condição inicial, que de novo é importante, e o step h, que a gente também precisa definir, eu vou calcular o meu k em vários instantes de tempo. Então, primeiro eu calculo no instante de tempo inicial, x0 e y0, depois eu calculo K2 no x0 mais h sobre 2, que seria na metade da curva, no ponto intermediário, yn mais k1 sobre 2, que seria uma aproximação ali do valor de y real no instante de tempo intermediário. Faço o mesmo para o K3, algo muito semelhante, só que usando, ao invés do K1 aqui, eu vou usar o K2. E aí no K4 eu vou fazer isso usando o ponto final lá, vou fazer uma aproximação ali da slope no final da minha curva. De novo, o meu y aqui não é o y real que eu estaria calculando nesse ponto, é só uma aproximação do y. E aí, o meu y no instante de tempo seguinte vai ser y inicial mais uma média ponderada aqui de todos esses 4 caras. Na prática, essa equação é exatamente a mesma que eu mostrei, tá? Só várias maneiras de expressar. Aqui, de novo, a mesma coisa, a gente considera a equação diferencial, a gente tem o ponto inicial, a gente calcula os 4 valores de k, e aí a gente acha um valor de k médio, que vai ser 1/6 dessa soma aqui, e aí o meu valor de y no instante de tempo seguinte vai ser o valor de y inicial, mais essa declividade média aqui, o meu x1 vai ser o x0 mais o passo. Tá? Mais uma vez a mesma fórmula, e aqui a gente tem uma visualização um pouco mais, uma imagem mais visual aqui do método. Então a gente tem o K1 aqui no começo, K2 e o K3 intermediários aqui, e o K4 como sendo a estimativa do slope final. Aí um problema típico, poderia considerar um dy dx é igual a essa equação aqui, e aí eu tenho o meu y inicial. O meu step size é de meio, então o que eu faço para calcular, usando a formulinha que a gente viu, vai ser, primeiro eu vou calcular o K1. Então o meu K1 vai ser evaluado usando o dy dx, que é essa equação aqui. Aí eu uso isso daqui no ponto inicial, que no caso é x igual a 0, y igual a 2, plugo nessa fórmula, x igual a 0 aqui, y igual a 2 aqui, calculo o K1. Depois eu uso o K2 de uma forma parecida, plugando o valor do K1 aqui. Depois eu pego o K3, o K4, faço a mesma coisa, pego essa galera toda, faço a média de todos eles e uso todos eles para calcular o meu valor de y no instante seguinte. Eu posso até mesmo fazer o erro se eu tiver o valor analítico da expressão aqui. Tá? Então, a diferença entre os dois visual aqui seria que o Runge-Kutta 2 teria só 2 slopes, a inicial e a intermediária, e o Runge-Kutta 4 teria 4 slopes, do K1, K2, K3 e K4 aqui. 4 declinações da nossa curva, 4 aproximações, se quiser ser um pouco mais rigoroso. Tá, então, essa apresentação básica aqui para entender os conceitos. Vamos dar uma olhada aqui na parte numérica. Não vou rodar coisa célula por célula, mas vou tentar explicar mais ou menos por cima. Deixa eu perguntar para o professor, quanto tempo eu tenho? Tá tranquilo. Pode continuar sem problema. Beleza, professor. Não está muito longo, não. Acho que dá tempo tranquilo. Não, então, tá bom. Beleza. Então, eu não sei quantos de vocês têm familiaridade com Python, mas eu acho que é uma linguagem de alto nível, então é boa para a gente entender as coisas, mesmo para quem não programa na linguagem. Então, isso daqui eu só estou importando bibliotecas que eu vou usar. Tudo que vier de automático vai vir daqui.
E aí, eu estou considerando o seguinte problema, tá? Eu tenho as seguintes condições iniciais de posição e velocidade de um satélite, são essas aqui. Então, tantos metros aqui na atmosfera, tantos metros por segundo de velocidade. Então, eu tenho uma órbita aqui correspondente com azão, se meixo maior, é igual a esse 348 milhões, 34 mil, acho que é isso, 34 mil quilômetros. E aí as condições iniciais vão ser expressadas aqui, tá? Só copiei o que tem aqui. E aí eu estou gerando arrays, vetores, só para vetorizar um pouquinho o problema. Aí eu coloco o semeixo maior também. E eu uso aqui o valor de μ, a constante geogravitacional, que vai estar em metros cúbicos por centímetros quadrados. Tá? Eu fiz tudo em inglês, mas quem fez tudo isso foi eu, tá? E aí o raio da Terra também considerei aqui. Aí eu calculo o período da órbita usando a terceira lei de Kepler, que vai ser aqui dada pela raiz quadrada de a ao cubo dividido por vezes 4π quadrado sobre μ. E aí, por que eu calculo esse período? Porque eu quero pegar um valor de ΔT que seja razoavelmente pequeno. Então, eu vou integrar a órbita em um período, e cada um dos períodozinhos em que eu vou usar para evaluar meu valor de y, então eu vou iterando a cada t igual a 400. Então seria como se eu estivesse dividindo a órbita em 400 pedaços, e eu vou calculando a posição e atualizando ela a cada um desses passos. Esse ΔT é aquele h que a gente viu nas equações. Tá? E aí com o método de Euler, que no caso aplicado aqui quando a gente for fazer o problema de Kepler, ele é chamado de método de Cowell, convencional, eu vou integrar a órbita kepleriana para um período orbital usando um Euler de passo fixo igual a t sobre 400, onde t é o período orbital que a gente calculou aqui em cima. Tá? Deixa eu só atualizar aqui, para não esquecer de nenhum. E aí a primeira coisa que a gente vai precisar definir, como a gente viu nos slides, deixa eu até voltar aqui para a gente não perder um pouco o fio da meada, vai ser definir aqui a nossa função derivada. Então, esse era um ponto bem importante aqui, o df dx, é uma coisa que a gente precisa ter desde o começo. Então, no caso, a gente vai definir a derivada do vetor de estado como sendo aqui a aceleração, que eu até mostrei para vocês no começo, né? Então, essa equaçãozinha aqui está sendo traduzida para o código aqui, tá? Eu acho que praticamente todo mundo dessa disciplina está fazendo controle, e a gente aprendeu que com controle moderno o que a gente faz seria separar as variáveis aqui em uma parte x e uma parte x ponto. Então eu estaria calculando a derivada do x e depois eu estaria calculando a derivada do x ponto. No caso, a derivada do x vai ser simplesmente o x ponto, né? Então seria a velocidade em si, que no caso seriam os últimos valores desse vetor aqui. Então, esse vetor tem 6 valores, o vetor de estado. Tem a posição, como os 3 primeiros, e tem aqui a velocidade como os 3 últimos. Então, se eu quiser calcular o x ponto, ele vai ser simplesmente as velocidades, que seriam esses últimos aqui. Por isso que eu estou fazendo do 3 em diante, como os índices. E aí, se eu quero calcular a derivada do v, desses 3 últimos, vai ser a aceleração. Então, a minha aceleração vai ser dada pela formulinha, que é menos μ, menos gm, vezes a posição aqui, dividido pela norma da posição elevado ao cubo. Tá? É só um outro jeito de expressar esse r chapéu sobre r ao quadrado, vai ser r vetor dividido por r ao cubo. Isso que eu estou fazendo aqui, tudo com sinal negativo. Tá? E aí, com essas duas derivadas aqui, a primeira derivada a respeito do x, da posição, e a segunda derivada a respeito do v, da velocidade, eu posso construir o meu vetor derivadas concatenando esses dois caras aqui, só colocando os dois juntinhos ali em uma única entidade computacional aqui, uma única variável. E aí eu vou retornar essa variável aqui como sendo o resultado da derivada do vetor de estado. Então, se o meu vetor de estado contém a posição e a velocidade, o que eu estou sendo retornado aqui com essa função vai ser a derivada desse vetor de estado, a derivada da posição e a derivada da velocidade, respectivamente. Tá? Então, é uma entidade que contém tudo, todas essas 6 componentes derivadas aqui.
tá bom? Aqui também eu acho que está até mais didático. X dot, Y dot, Z dot, VX, VY e VZ dot. Beleza, feito isso, feita essa equação aqui, a gente vai definir o integrador. E essa é a parte que tem um desafio um pouquinho maior. No caso, o integrador de Euler, ele é um pouquinho mais fácil, mas ele vai dar uma intuição boa para a gente entender o integrador de Runge-Kutta, que vai ser basicamente uma versão um pouquinho modificada desse cara aqui. Então, eu não vou chamar muita atenção para essa parte inicial, porque ela só está fazendo a computação, só para deixar isso no formato adequado. Então, eu tenho que fazer um vetor de tempos, eu tenho que fazer um vetor final só com zeros, e eu tenho que fazer as condições iniciais aqui, como sendo uma variável. Na prática, isso tudo aqui é só para funcionar computacionalmente. A gente não precisa dar muita atenção para essa parte inicial aqui. O que é interessante é pegar essa parte aqui. Então, vamos entender o que está acontecendo. Eu vou considerar um K durante cada um dos instantes de tempo, tá? Então, meu instante de tempo inicial, ele está começando aqui com o tempo 0, t0 igual a 0, e aí eu estou considerando um tempo final como sendo depois de um período orbital. E aí o meu dt seria aquele dtzinho ali, que é o período orbital dividido por 400. E aí o que eu estaria fazendo aqui seria, para cada um desses instantes de tempo, para cada um desses instantes no vetor que começa em 0 e acaba no tzão, eu vou considerar um valor dx, e eu vou calcular esse dx como sendo dt vezes a derivada. E essa derivada vai ser entrada aqui como um dos argumentos da função. Então, a minha derivada, no caso, tem que ser essa função que eu defini aqui em cima, tá? Então, a gente tem que visualizar que isso daqui é o vetor derivada usando o tempo naquele instante, ou seja, o x naquele instante, e o y, que um pouquinho, para confundir um pouquinho, eu chamei de x, tá? Mas é só a posição e a velocidade naquele instante também. E aí, eu uso isso daqui para calcular o dx, e aí eu posso atualizar o meu vetor x usando o x no instante de tempo atual mais o dx, igualar isso ao x no instante de tempo x seguinte, tá? Só manter a atenção que isso daqui, nos slides eu mostrei como y, mas aqui está como x porque a derivada é dependente ao tempo e não x, tá? Então, seria o análogo eu fazer y em t mais 1 é igual a y0 mais dy, tá? Onde esse dy vai ser igual a dx vezes dy dt. Dy dx, aliás. Tá? Espero não ter confundido muito. Beleza. Feito isso, agora o problema praticamente acabou, tá? A gente define a minha função como sendo o x dot, tá? Isso daqui é uma coisa meio esquisita para quem não programa em Python, mas eu só estou fazendo uma variável para a minha função. Aí o que eu faço é mais uma partezinha aqui de variáveis, só para deixar no formato que o computador aceita. E em seguida eu vou pegar as minhas variáveis finais, que vão conter tudo, vão conter todos os instantes de tempo aqui, e vão conter todos os vetores posição e velocidade aqui nesse xzinho. E aí eu vou usar essa função aqui de Euler para retornar tudo, beleza? Então, tem várias nuances aqui computacionais, mas o que eu quero enfatizar é essa parte aqui, beleza? Então, uma vez integrado, vamos dar uma olhada nos resultados. Então, eu vou plotar aqui os vetores posição, as três coordenadas da posição, e aí a gente vai considerar esse ΔT como sendo Tsão sobre 400. Vamos ver como é que vai ficar essa órbita, se ela vai ficar boa ou não. Então, vamos dar uma olhada aqui, ele vai demorar um pouquinho para plotar. Minha órbita ficou assim. Essa órbita tá legal, o X tem o Y e tem o Z. Essa órbita tá péssima, tá? A gente tem um ΔT de Tsão sobre 400. A princípio, o nosso integrador deveria devolver uma órbita inteira. Eu estou integrando em todo o período orbital. Na prática, o que ele está fazendo é isso daqui, só uma reta com uma curvinha. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque o time step está muito grande. Então, se a gente fizer a mesma plotagem aqui e dividir o ΔT sobre 20 aqui, fazer o Tsão sobre 8.000, vamos dar uma olhada no que a gente consegue. Acho que eu esqueci. Olha só, bem melhor.
Então, ainda assim não ficou perfeito, porque ele não fechou a órbita, mas já dá para ver que a gente tem uma tendência aqui de uma órbita completa, usando até o método de Euler, com um time step aqui de um período orbital sobre 8.000, tá bom? E é bem rapidinho, repara que é meio segundo que ele demora para integrar isso aqui, por mais que sejam 8.000 iterações. E aí vamos lá para o Runge-Kutta 4, só para finalizar aqui. Então, se a gente for considerar o método de Cohen, que é a mesma coisa para o Leonard Kepler, e aqui um time step menor, de tesão sobre 20, vamos ver se ele vai ficar melhor ou, menor, ou pior do que esses dois casos que a gente viu aqui com o Euler. Então, eu vou fazer a mesma coisa, definir aqui a função derivadas do vetor de estado, mesma coisa, sem nenhuma mudança. E aqui o integrador com Runge-Kutta 4, que eu vou chamar atenção de novo só para essa partezinha aqui. Essa parte pode ignorar. O que a gente vai ter aqui vai ser os Ks. Vou evaluar primeiro o meu, que seria o parâmetro K com a derivada inicial. E aí depois eu pego o K2 como sendo a derivada no instante de tempo intermediário, o K3 como sendo a mesma coisa, só que agora usando o valor de K2, e aí o K4 como sendo a derivada no instante de tempo final, usando esse valor de K3 aqui para estimar o valor de Y nesse instante. Eu computo uma média dessa galera toda, e aí eu faço o meu dy, né, no caso estou chamando de dx, para calcular o x no instante de tempo seguinte. E com isso, eu vou conseguir o meu Runge-Kutta 4 de uma maneira muito parecida com o Euler. Tá? A única coisa que eu mudei foi essa parte aqui. A gente pega e faz a mesma coisa para integrar, tá? Inclui essa função como sendo um dos parâmetros aqui do Runge-Kutta, e ele já vai devolver aqui para a gente o x e o tempo finalizados aqui com tudo que a gente precisa. E vamos plotar para dar uma olhada nos resultados. Então, com tesão sobre 20, olha só como já fica absurdamente melhor do que com o Euler. Ele já praticamente fecha a órbita, faz tudo aqui bem smooth, né, bem bonitinho, nas nossas coordenadas x, y e z. E no caso eles não estão horríveis, mas se a gente plotar com tesão isso daqui sobre 20, vamos dar uma olhada como é que ele vai ficar. Vai ficar melhor ou pior. E aí ele já fecha a órbita e fica perfeito. Tá? Então, com 400 iterações, ele já fica aqui muito poderoso. Só um detalhe que não são 400 iterações mesmo. Como o time step aqui é de 400, talvez a gente pense isso, mas na prática o que ele está fazendo a cada iteração é calcular 4 parâmetros. Então, seria um pouquinho mais do que isso, mas na prática ele tem um poder computacional bem grande, demora 1 segundo, ao invés de meio segundo que nem o anterior. Tá? Então, bom, é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Eu espero algumas dúvidas. Parabéns, Rodrigo. Gostei da sua apresentação, viu? Obrigado, professor. Esse T maiúsculo aí, na realidade, é o período orbital, né? E você divide esse período orbital em várias partes, né? Isso, No exatamente. caso aí, foram 20 partes e depois 400 partes, não foi isso? Uhum, exatamente. Certo. Muito bem. Bacana essa linguagem aí. Eu nunca trabalhei com ela, mas ela é meio parecida com o MATLAB, né? É um pouquinho parecida mesmo. O MATLAB também é uma linguagem de programação, né? Uhum, sim. Olha, algum de vocês tem alguma pergunta para fazer para o Rodrigo? Eu queria. É que você chegou a falar só do de quarta ordem, né, Rodrigo, no máximo, do Runge-Kutta. Uhum. Tem o MATLAB, ele tem aquele ODE 45, né? Ele faz uma. Eu não sei exatamente o procedimento que ele usa, mas ele compara o resultado de um com o outro e usa o melhor. É uma coisa mais ou menos assim. Você já chegou a dar uma estudada em esses passos que são adaptativos e que ajustam o erro, cara? Então, justamente o que eu queria mostrar para vocês no próximo seminário, que é essa parte de algoritmos corretores.
ela pode ser aplicada no Rundicuta também, exatamente o que você está falando. Então, a gente tem esse tipo de coisa. Por exemplo, eu até mostrei um exemplo do Euler com isso. Mas a gente também pode usar no Rundicuta, que seria esse caso. E aí tem um método ainda mais poderoso, até que é útil para integrar órbitas, que seria o Adam Bashforth Moulton. Esse é o nome. Também seria outro ainda mais refinado ali de preditor-corretor. Tem uma biblioteca do C++ que chama ODEINT. O Python também tem uma, né, que chama ODEINT. E a documentação dela não é lá muito amigável, assim, mas quando você vai ver a documentação, ele tem vários desses integradores implementados, né? Eu lembro que no meu TCC, eu estava testando alguns desses integradores para resolver o problema de 4 corpos. E tinha uma, eu não lembro qual era o nome do método, mas o passo era adaptativo. Então ele adaptava o passo a cada iteração. E era impressionante assim, a velocidade e a precisão do negócio. E é interessante que assim, você pega um programa em Fortran que tem passo fixo, e aí um programa em C que tem passo fixo, o do C fica abaixo do Fortran. Mas quando você usa o passo adaptativo no C, o negócio fica absurdamente mais rápido, assim, e para com o do Fortran. É bem interessante. Isso de passo adaptativo já é um outro fator. A gente tem os algoritmos preditores corretores, que seria essa ideia de você pegar instantes intermediários. O passo adaptativo, você estaria pegando ali e fazendo um passo maior ou menor de acordo com a órbita. Então, pegar ali quando está no perigeu e fazer passos um pouquinho menores. Ou quando está no apogeu, que está mais lento, você faz um passo maior. Isso é uma coisa interessante também que melhora bastante o programa. Mas são duas coisas separadas. Não, beleza, só um comentário mesmo. Uhum. Mas é legal, sim. Melhora muito. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Então, Ô, Rodrigo, eu gostei muito da apresentação. Eu queria saber se você podia me passar o Julia, que você montou aí. O Não é código? Julia, o código. Porque Faz, eu sim. tô dando umas estudadas em manobra, assim, né? E achei muito legal o que você fez. Gostaria de dar uma olhada mais a fundo, assim, no código. Beleza, vou para lá no nosso drive. Lá, legal, obrigado, cara. Imagina. E parabéns a apresentação aí, muito clara. Valeu. Bacana. bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então vamos bater palma, né, pro Rodrigo aí. Muito bem, Rod. Foi legal. Valeu, valeu. Parabéns. E vamos manter o nível e fazer boas apresentações aí. Estou solicitando um certo empenho aí, porque vale a pena. Podemos então partir para a próxima apresentação? Ou vamos fazer 2 minutos aí para tomar uma aguinha e a gente depois aí retorna com a apresentação Ivan. Ai, meu Deus, minha cabeça. Esqueci o nome da... É o Ivan. do Ivan. Do Ivan. Isso, Isso que a gente mesmo. faz. Tá bom. Então, daqui 2 minutos, tá bom? Tá ok. Tomar um cafezinho aqui e uma água. Dá licença. Beleza, até já.
passar um café aqui enquanto isso, professor? Como é que é? Vou passar um cafezinho aqui enquanto... Fique à vontade aí. Professor, está ouvindo bem? Estou ouvindo. Ivan, então, Oi. a hora que você quiser, você pode começar, tá bom? Tá bom. Deixa eu preparar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Positivo. Sim. Está no modo tela cheia? Tá ótimo. Tá ok. Vamos lá. Bom, meu nome é Ivan, né, e nós vamos fazer aqui uma apresentação sobre interpolação e aproximação em métodos numéricos. Vamos lá. Então, a gente começa aqui com uma introdução, né, por que a gente deve fazer aproximações, né? Tem uma brincadeirinha ali em cima do subtítulo que o livro faz, né, que é simplesmente devemos. Mas um dos pontos abordados é que, por exemplo, quando a gente cria modelos matemáticos de processos físicos naturais, eles naturalmente vão conter alguns tipos de erros, né? Que da onde que vem esses erros? São entendimento incompleto do fenômeno, pode ser ter uma natureza estocástica do processo, certas randomizações. A gente fala também tem as incertezas das medidas experimentais, né? Então, isso são os erros já inerentes só pelo fato da observação do problema. E aí a gente também, quando a gente vai criar um método numérico, a gente também começa a esbarrar em certas questões que são as nossas limitações de software, né? Por exemplo, a computação ela é limitada a simples operações aritméticas, né? Como adição, subtração, multiplicação e divisão em números racionais infinitos, né? E também temos limitações de memórias e registro computacional. Então, tudo isso já leva a um problema de aproximação. E o que são definidos, então, esses métodos numéricos que são criados para esses problemas de aproximação? Eles são algoritmos, né? Como a gente falou, usam operações aritméticas simples, né? E algumas operações lógicas, né? O exemplo que até na apresentação passada, o Rodrigo estava mostrando para a gente todas aquelas operações no computador. E isso inerente, eles têm o que são chamados de erro de truncamento, que cada vez que a gente pega um processo matemático infinito, né, e você vai discretizar ele em um processo finito. Então, isso já é um problema conhecido como truncamento. E nós também temos os erros de arredondamento, que são as limitações de casas decimais que o computador tem, que ele pode armazenar, devido ao problema de memória que a gente falou. E isso vai se acumulando a cada operação aritmética que você vai executando. E ainda pode ser diferente de um computador para um outro. Então, por exemplo, aquele programa que o Rodrigo rodou, dependendo da precisão desejada, poderia ter um resultado diferente no meu computador. E o uso da aproximação, né? Como que a gente visto, né? Por exemplo, você tem uma função de x e você quer substituir por uma função adequada de g de x, né? E aí tem essa... Deixa eu ver aqui um pointerzinho. Aqui. E aí a gente pode ter essa descrição, né? Escrever isso aí. Uma função de x pode ser uma aproximação para uma função g de x. E por que se procura fazer isso, né? Bom, primeiro que a gente pode pegar uma função muito difícil de ser avaliada, né? Ou manipular,
E aí a gente pode trocar por uma função de aproximação que ela seja muito mais fácil de trabalhar. E isso onde se aplica, né? Em diferenciações, integrações, até mesmo equações transcendentais, né? Como, por exemplo, que não tem uma solução exata, como logaritmo, senos, cossenos, tudo mais. E também tem um outro caso, que são interpolação em tabelas de valores funcionais, né? Por exemplo, quando o f de x não é simplesmente uma função analítica, né? Você tem uma tabela de valores, né? De valores finitos, né? E que esses argumentos são chamados de pontos base, né? Então, você pode gerar uma função que pode estimar esses valores, né? E os valores entre esses pontos também. Então, quais são os fatores que podem definir, então, o que é uma função analítica de x que aproxima uma função original de f de x? Por exemplo, às vezes é importante a gente conhecer a função original, nem sempre isso é possível, né? Mas quando a gente conhece a origem da função, você também precisa saber da precisão que você está trabalhando com esses valores funcionais. E a intenção, né, dessa aproximação você tem que saber, né, o que você está querendo aproximar. Né? Por exemplo, aqui, né, se você tem um comportamento cúbico de uma função de x, você vai ter que usar provavelmente um polinômio de terceiro grau, que você vai ter uma aproximação muito mais razoável. E no caso, por exemplo, de um decaimento radioativo, né, você vai ter que usar uma função de aproximação com característica exponencial. A confiabilidade dos valores de pontos base, eles são essenciais, né? Por exemplo, você não pode esperar fazer uma aproximação com 4 algarismos significativos se simplesmente seu valor tabelado for com 2. Você vai estar gerando um erro ou uma imprecisão que é irreal. Né? Essas funções sintetizadas de aproximação, né, elas não são geralmente direto para fazer uma estimação funcional daqueles tabelados lá. Como a gente mencionou anteriormente, a gente pode pegar por exemplo, uma integral muito complexa, gerar uma função de aproximação, né, e que ela seja de fácil integração. Né? Então, você pode fazer uma aproximação daquela função, por exemplo, como a gente vai ver na frente, uma função de aproximação polinomial. Então, é muito mais fácil você derivar e integrar polinômios. Então, é das funções. A função de f de x também, às vezes, ela não é conhecida precisamente. E aí, você não consegue também fazer uma avaliação desse erro, né? E quando você faz uma aproximação, quando você faz a diferença da sua função original pela de aproximação, você vai achar um erro. E se você não conhecer essa função inicial, você não tem como calcular esse erro. Mas existem formas de mitigar esses erros, né? E aqui a gente fala que você vai ver se a função ela é suave, monotônica, se os derivados de alta ordem são de pequenos valores. Mas se ela for precisa ou analítica, né, se você ter ela, então você consegue calcular o limite superior do erro dessa aproximação. O que são as formas mais comuns de fazer essas funções de aproximação? Elas são combinações lineares de funções simples, né? Através dessa classe de função aqui. Né? E as que a gente mais encontrada são as combinações lineares de monômios, que você tem aqui o polinômio interpolador de grau n, essa é a fórmula geral, né? Você pode ver que é uma combinação linear de vários polinômios aqui. Nós temos combinações lineares de funções de Fourier, né? Aqui é a fórmula geral. Temos também combinações lineares de exponencial, que isso aqui também bastante usado. E também temos opções de combinações lineares de racionais. Essa aqui, eu tive mais dificuldade de encontrar alguns exemplos, mas depois eu acabei encontrando alguns e eles se mostram até bem eficientes. Vamos lá. O que é o mais utilizado, mais importante, popular, assim, que a gente vê devido pela facilidade, são os polinômios, né, algébricos, né? Que como a gente mencionou lá no slide anterior, que são essa fórmula geral aqui. Porque, como a gente vê, eles são muito fáceis de avaliar,
a sua soma, produto, diferença, ele já gera um polinômio. A integração e diferenciação deles são fáceis de realizar e elas também se desdobram em polinômio. A origem do sistema de coordenadas, se você alterar a escala ou a variável independente, dependendo de como você utilizar, como a gente pode ver aqui, ele ainda continua sendo um polinômio, né? E apesar desses polinômios algébricos terem muitas dessas propriedades aqui, Fourier também tem algumas dessas propriedades. Então, Fourier também é bem utilizado e é mais popular também. Mas vamos lá. Então, aqui você está falando que para qualquer função de x, né? Essa é a teoria de aproximação de Weierstrass. Vocês me perdoem a pronunciamento, não sei, Weierstrass, teorema de aproximação. Ele diz que, por exemplo, a diferença de Pn de x aqui, o erro você tem um erro, né? E entre essas fugiu agora, entre A e B. Mas, por exemplo, se a gente, como eu mencionei lá em cima, se a gente desconhece f de x, exceto por alguns pontos base, então o teorema é de baixa relevância, porque você não consegue estimar esse erro calculado aqui da função. Bom, quais são esses métodos que a gente usa, então, para calcular esses coeficientes aqui, dessa fórmula geral aqui do polinômio, né? Então, você tem vários métodos, né? Porque depois que você seleciona o grau n do polinômio que você vai utilizar para a função, né, de aproximação, você vai escolher os critérios para ajustar esses dados, né? E esses critérios você vai estar utilizando para calcular esses coeficientes aqui. E a gente tem esses conhecidos aqui, que é o polinômio interpolador, polinômio de mínimos quadrados, minimax e séries de potência. E para esses valores, né, de uma função de x aqui, você tem esses, digamos assim, uma função tabular de f de x, né, para cada função de x você tem um xi, né, você tem um índice aqui até n, né, o critério geralmente utilizado para você poder calcular essa função de aproximação Pn de x, tem que ser que Pn de xi, né, daquele índice, tem que ser igual à função de xi, né? Então, você vai estar nesses pontos, né, essa aqui é a função f de x, e para esses pontos discretos da função f de x, você tem que calcular os valores exatos, né? Então, que é o que ele fala aqui, né? Ele tem que reproduzir exatamente esses n1 mais argumentos de x igual a xi. Então, ele é um polinômio que é chamado de interpolador de enésimo grau, e você pode ver aqui para n igual a 3, você tem ele aqui atrás. Você pode ver que para x igual a xi, o valor ele é igual, mas entre ele não é preciso para x diferente de xi. Então, se aqui a gente fala que se o polinômio de um f de x, né, for de grau n ou menor, então você pode ter uma concordância exata para todos esses x. Se o polinômio interpolador não for igual, então aí a gente vai ter alguns outros problemas que a gente pode usar outros métodos, vamos ver à frente. O polinômio interpolador, né, a gente vai até entrar ele mais à frente, porque a gente vai desenvolver uns métodos lá. Mas vamos lá. Os mínimos quadrados, né? Por exemplo, assim, no caso que ele é utilizado, por exemplo, se você tem esses valores de f de x, são dados experimentais, que você não tem muita confiança no seu dado, né, na precisão. Então, a sua preocupação com o método é aproximar os valores de uma forma que eles sejam mínimos os erros, né? Então, vamos lá. Quando, por exemplo, a gente também quer desejar usar um polinômio de baixo grau, né, que isso já infere a propriedade lá acima que a gente mencionou no polinômio interpolador, né, que ele tem que produzir, que é essa condição aqui. Eu estou falando que o meu Pn agora é menor que a minha quantidade de pontos bases. Então, eu não vou conseguir usar um polinômio interpolador. Então, a gente passa por esses números quadrados. Isso que a gente fala, ele vai permitir ajustar os nossos valores de dados o mais próximo possível, com um polinômio desejado de baixo grau. Então, nós temos aqui
esse PM de x, né, que a gente mencionou, né, n vai ser maior que m, para um dado de n mais 1, e aí a gente vai fazer a soma dos quadrados discrepantes de f de xi e PM de xi. E a expressão é dada por essa diferença aqui. Pegar para esses termos de j aqui, que vão ser calculados por esse erro aqui, e você está querendo minimizar esse erro aqui. Essa aqui é a função do mínimo de quadrados. Essa fórmula geral aqui. A gente pode ver que esse integrador, essa diferenciazinha aqui, ela entra aqui ao quadrado, e ele vai fazer isso para todos os i's da função lá. Se m for igual a n, né, que não é o caso, mas você teria o erro zero, exatamente a zero. Aqui é um exemplo, né? Para 5 valores funcionais da função de x, a gente tem, e a gente com um polinômio de mínimos quadrados de grau m igual a 1, né, um polinômio de aproximação com grau 1, você consegue fazer uma aproximação exata utilizando aqueles cálculos dos erros para esses pontos aqui. E você tem uma reta que crava exatamente nos seus dados. Como mencionado, né, se os seus valores de f de x são questionáveis em relação à compatibilidade e precisão, né, o critério de mínimos quadrados, você pode também modificar eles para incluir um fator de erro, né, um peso. Então, na verdade, você só está multiplicando para cada ponto um fatorzinho de correção naquela fórmula geral do erro. E ele também pode ser uma medida do grau de precisão, o relativo importante do valor de fx em determinado, e você pode determinar esses coeficientes. Mínimos quadrados, né, eles podem ser usados para uma função contínua de fx em um intervalo de a e b. Nesse caso, né, você vai ter que escolher os seus coeficientes pmx que vai minimizar o erro. E aí vira uma integração, onde você vai querer o erro desse intervalo todo, você vai querer minimizar. Esse peso aqui, ele é uma função de peso não negativo. E, no geral, o pessoal usa igual a 1. Os critérios de mínimos quadrados, eles são de natureza estatísticas, né? Então, por exemplo, seriam utilizados mais para problemas estatísticos. Então, a gente não vai aprofundar muito aqui também nesse método. O minimaz, ele também é utilizado para você poder calcular os coeficientes do polinômio, né? Ele de forma que ele vai pegar a máxima magnitude das diferenças, né? Para m menor que n, seja o menor possível. Então, você vai ter que o máximo da diferença aqui, dessa diferença desses pontos de dados da função ponto base para o polinômio de aproximação do ponto base, ele tem que ser o menor. Então, essa é a minimização do erro por essa fórmula geral, né, que fala no intervalo entre A e B, né, o x máximo, né, tem que ser o menor possível. Então, esse é o critério de aproximação para calcular. Ele é muito atribuído a Chebyshev, né, então, são polinômios de Chebyshev. E nesse seminário que eu estou fazendo, a gente não vai abordar ainda Chebyshev, mas no futuro a gente vai entrar mais e ver como elaborar isso aqui. E nós temos as séries de potências, né, que são atribuídas em termos da série de Taylor, né, em que você pega um polinômio, esse Pn de x, ele é calculado no truncamento das expansões de série de potência do enésimo grau. E você tem que, como você está fazendo um truncamento, você também tem que se preocupar com o seu erro, né? E aí a gente que mostra que é calculado por isso aqui. Você vai ter uma fórmula geral aqui, essa daqui representa esta parte, que é toda a expansão em série de Taylor, né? Daqui F até aqui, e o Rzinho, ele é o seu resto, o seu erro, calculado devido à aproximação. E aí a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso aqui também. Esse parâmetro aqui, psi, né, ele é uma função desconhecida de x, né? Então, você tem casos excepcionais, né? Por exemplo, se isso aqui for uma constante, na hora que você vai fazer a derivada, você não consegue avaliar esse erro, né, do termo desse r de x. Mas se ele atender a f de x atende critérios de continuidade e diferenciabilidade para esse polinômio que a gente achou, então a gente pode usar para calcular aquele erro. O uso mais comum encontrado em problemas de aproximação polinomial, né, são valores de pontos básicos conhecidos, de f de x. E
A expansão de Taylor, ela não consegue avaliar essas derivações requeridas. Então, esse método, né, por exemplo, esse caso aqui, ele está falando que quando a gente tem aqueles pontos tabelados que eu mencionei, ele não é muito eficiente. Ele é mais adequado para quando você tem funções analíticas de simples diferenciação, né, como, por exemplo, equações transcendentais como cosseno e seno. Vamos lá, então, um exemplo aqui para fazer um cosseno, né? A gente vai pegar uma função de f de x conhecida, analítica, em cosseno, e a gente vai calcular um polinômio de terceiro grau, né, de aproximação, né, para poder encontrar esse cosseno de x. Nós vamos considerar um x0 para 0 e um x0 para π sobre 4. E nós vamos estimar, avaliar, né, esse polinômio calculado aqui para cosseno de π sobre 2. E estabelecer os limites de erros lá. Primeiramente, né, a gente só faz os 4 derivativos dessa função de cosseno de x. A gente vai plugar isso aqui naquela função geral lá de Taylor, né? Então, você vai ter aqui da expansão de séries, né? Você tem aqui a fórmula geral dela aqui para uma grau 3. E a gente vai calcular aqui o resíduo também, né, para um que se... Como a gente não tem um intervalo definido entre A e B, a gente usa o x e o x0 para calcular ele. Então, aí a gente calcula aqui em x0, né? Seno de 0 igual a 0, cosseno de 0 igual a 1. Essa fórmula simplifica para essa daqui, e o resíduo vai para cá também, né? Entre x e 0, que é o que a gente está usando lá. São os conhecidos. E aí a gente faz a avaliação para π sobre 2. A gente vai obter aqui cosseno de x para π sobre 2. A gente tem esse resultado, que seria o limite mínimo. E aí, como esse R aqui ele é positivo, você vai conseguir calcular o limite máximo do seu erro também. Você joga aqui na função, e você obtém, como o seu psi de 0 aqui que a gente está usando, né, ele é igual a 1, vai dar esse erro. A diferença desse cara aqui, como é máximo, você consegue criar o seu limite superior aqui do seu erro. Quando a gente vai avaliar para π sobre 4, a gente faz a mesma operação aqui, faz o cálculo normal. Essa função de erro aqui, ela vai ser de x a π sobre 4, e você faz a avaliação de π sobre 2 para essa aproximação, e você vê que você tem um erro bem menor, né, para esse π sobre 4. Por que isso, né? Você vê a importância desse polinômio aqui no seu termo do resíduo, do seu erro da função. Que para você ter uma boa aproximação desse f de x em um intervalo de A e B, esse x0 escolhido aqui, no termo do intervalo, ele tem que estar bem próximo do meio do intervalo que você está avaliando, né? Por isso que a gente usa essa expressãozinha aqui, né, que é simplesmente a média desse intervalo que você está fazendo o seu cálculo, para minimizar a contribuição do erro devido a esse termo aqui, que é o que a gente vê aqui, essas diferenças, né? Geralmente, você não conhece isso aqui. Então, nem sempre você pode estimar esse erro, né? E quando você não conhece, existem outras fórmulas que a gente vai ver lá na frente, que você pode estar trabalhando para poder mitigar esses erros devido à aproximação. Aqui é só uma explicaçãozinha bem rápida, né, do que são o algoritmo de Horner. Que aqui a preocupação dele é, se você tem um polinômio de aproximação e você quer fazer uma avaliação desse polinômio, se você usar simplesmente a fórmula direta lá, né, você vai ter, computacionalmente, né, você vai requerer fazer n adições e n ao quadrado mais n sobre 2 multiplicações, né? Então, você tem um custo computacional. Horner, ele descreve esse polinômio de uma forma aninhada, né, dessa forma aqui. E quando você resolve isso computacionalmente, você passa o problema só para n adições e n multiplicações. Então, ele faz uma manipulação do polinômio de interpolador para essa forma, e ele fica muito mais fácil de ser avaliado. Mas é só um exemplinho aqui.
E muito bem, agora a gente volta a falar do polinômio interpolador, né? Mesmo, né? Sem ser os de série e tudo mais. Agora a gente volta aqui para o... E a gente volta naquele critério que é falado, que ele é muito importante. Esse polinômio interpolador, a solução dele, dos seus coeficientes, eles são únicos, né? Independente do tipo de método que você usa, você sempre vai chegar em uma única solução. Por exemplo, a gente vai ver ali na frente um exemplo que é da diferença de divisões. E ele vai me dar um polinômio calculado. Se eu, por exemplo, pegar Lagrange, eu vou obter o mesmo polinômio, só que são jeitos diferentes de se fazer. Por exemplo, né, o polinômio de interpolação, né, ele vai ter vários desses coeficientes, e você vai ter um conjunto de soluções de equações n mais 1 lineares, para você resolver aqui. E você vai ter que resolver esses coeficientes aqui. Isso aqui, você pode gerar uma matriz, né, e esses coeficientes, né, eles são conhecidos como determinante de Van der Waals. Ele tem que ser não zero. Se você tiver uma condição, por exemplo, que os seus pontos base são iguais, que não pode ser, você vai invalidar esse determinante vai ser zero e você não tem mais uma solução única, né, para esses coeficientes, né? Então você viola a regra lá de Van der Waals. Então, uma vez que você consegue já, então, pegar o polinômio desejado, você consegue utilizar o conjunto simultâneo você poderia utilizar um conjunto de equações lineares para resolver, né? Mas isso, você ainda tem a questão de interpolação entre os pontos para ser resolvida, né? Então, você não consegue... você poderia utilizar até essas equações para fazer essas soluções de interpolação. Mas isso é meio custoso. Então, existem outras formas para você poder estar desenvolvendo. E dessas formas, né, de você aplicar esse critério aqui para poder calcular a sua interpolação do polinômio, a gente tem praticamente dois grupos, né, pontos de espaçamentos arbitrários, né, aqui tem dois exemplos, né, que é a diferença dividida de Newton e a interpolação de Lagrange, né. Então, aqui, o que a gente está falando por exemplo, assim, eu tenho pontos, por exemplo, discretos numa tabela, por exemplo, para xi, x1, eles não são constantes. Eles têm espaçamentos arbitrários. Por exemplo, é como se no ΔT que o Rodrigo mostrou para a gente lá atrás, não fosse divisões exatas. Eles podem ser arbitrários. Então, o pessoal usa esse tipo de formulações aqui para poder resolver. E de novo, né, pontos duplicados não são permitidos. Então, você não pode usar pontos duplicados para fazer esse tipo de formulação. A outra parte, a gente fala que são espaçamentos iguais. E tem até aquele H que o Rodrigo fala para a gente que é o passo, um step, né, que você vai ter a discretização em passos iguais, onde você tem o Hzinho, que é a constante de espaçamento, né? Isso aqui é muito utilizado na época de tabelas de funções, né? Mas esse tipo de formulação aqui pode também ser derivado dessas funções aqui arbitrárias. E com o advento da computação, essa interpolação tabular ela se torna um pouco irrelevante. Então, o pessoal, para poder resolver até esse tipo de problema, usa essa questão aqui e resolve bem o problema. Mas vamos lá. Vamos falar aqui do polinômio de diferença de divisão de Newton. Ele é parte do princípio, né, da definição de um derivativo. A gente pode ver aqui, né, e você vai ter a sua diferença finita, onde que eles chamam esse termo aqui, para um f de x menos um f de zero, de x menos x de zero para x diferente de x0. Você vai pegar lá o teorema de valor médio e você vai estabelecer que essa sua diferença finita é igual a isso aqui, que vai ser igual a uma derivada de xi aqui para xi em um dado de x a x0, né?
Então, você tem essa função de x aqui, e ela tem que ser contínua e diferenciável em algum intervalo de x. Importante. Com isso, a gente consegue achar essa fórmula geral aqui, para você poder calcular as diferentes ordens da diferencial dividida. Então, Newton, ele tem essa fórmula aqui, que mais uma vez, esse aqui é o seu polinômio de aproximação, e esse aqui é o seu erro, né, que a gente mencionou lá em cima. A fórmula geral para diferença de divisão de Newton está aqui, né, onde esses termos aqui são os seus coeficientes. Você calcula no seu termo de polinômio. E o seu erro, ele dá aqui duas opções. Uma opção, para quando essa primeira opção aqui, essa fórmula geral do resíduo, ele é dado quando você não tem a função analítica. Então, você não conseguiria fazer nessa parte aqui, né, da fórmula original, a diferencial daquela função. Mas se você tiver como fazer a diferencial, então você vai ter aqui, esse termo passa a ser a diferencial dividido pelo fatorial de n mais 1. Usualmente, o que eu percebi, esse erro aqui, ele seria simplesmente um grau maior do seu n aqui, que você está abordando. Por exemplo, se eu escolher um Pn de 3, se eu não tenho a função descrita, analítica, esse cara aqui vai ser simplesmente um n de 4. Dessa mesma fórmula aqui. É como se eu pegasse o termo n aqui e adicionasse ele no final da equação para mitigar o erro. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, né? Vamos pegar uma função analítica conhecida, cosseno, né? E vamos calcular as suas diferenças divididas de uma ordem de 1 a 5, e aí a gente vai avaliar o polinômio para um θ de 0,25, né? Passando por todos esses pontos aqui. Naquela primeira tabela lá, eu mostrei para vocês as diferenças divididas lá, né? Aquela fórmula, vou mostrar aqui. Essas fórmulas padrões aqui, né? Isso aqui, né, para cada ordem aqui, é aplicado aqui. Né? Por exemplo, aqui o seu índice, né, simplesmente de 0 a 5. A gente tem aqui os valores, né, de x, da nossa função de x, e aqui são os valores calculados dessa função. E aqui ela é a diferença dividida, né, desse valor, esse valor aqui menos esse, dividido por esse valor menos esse. E você vai resolvendo isso para cada ordem de interesse sua, até você chegar ou em valores zeros, né, ou no menor valor possível aqui, que seria, no caso aqui, esse de quinta ordem. Se você tiver mais discretos, isso aqui vai avançando. Então, vamos lá. Você aplica lá na forma fundamental, né, para essa ordem, você vai ter essa fórmula, você vai pegar e vai avaliar ela para cosseno de 25. Então, você tem aqui o cosseno de... Uma vez que você calcula isso aqui, você só substitui na fórmula aqui. Então, você tem aqui, para um polinômio de segunda ordem, né, a gente vai usar aqui o cosseno θ1, a diferença de θ menos θ1, menos essa diferença dividida aqui, que é esse valor aqui, e assim subsequentemente. Você vai fazer a avaliação para o cosseno de 25 e você vai chegar a um resultado. E você, aqui como a gente tem uma forma analítica de cosseno, a gente consegue fazer a avaliação tanto daquele formato que a gente mencionei aqui em cima, sem a função e com a função, que são esse caso aqui e esse caso aqui. E você calcula o seu erro máximo da sua função de aproximação, que é esse valor aqui. Você pode ver que são bem próximos, né? Quando você usa aqui a função derivada, né, a quarta ordem, e substitui aqui. E aqui ele faz uma média desse terceiro grau aqui. Faz essa média aqui, ó, tá vendo? Considerando 3, 2 e 1.
Ele fala para fazer esses valores aqui. Muito bem, vamos lá. Bom, o valor verdadeiro de quociente 5 para 7 dígitos significativos é este aqui. Comparado com o valor calculado aqui, você tem um erro de 1,77 vezes 10 à quinta. Esse erro aqui é simplesmente a função f de x menos sua aproximação para esse x. Mas quando a gente calcula esse r aqui, por isso que o valor dá diferente de erro, quer dizer, para todo o intervalo, você pode ter um erro maior. E é esse cara aqui que você está estimando, né? Por isso que é importante a gente calcular o erro. Aí, finalizando aqui, o polinômio de interpolação de diferenças divididas, né? Ele é muito útil, né, para computar valores interpolantes de polinômios de diferentes graus. Uma das vantagens que ele tem é que você consegue, uma vez que você já calcula aquela tabela, que é essa daqui, né, para um dado coisa, você consegue ir estimando os erros, né? Por exemplo, você consegue alterar o grau do polinomial, você pode avaliar ele tema a tema, e você não precisa modificar os graus calculados anteriormente. Por exemplo, fazendo um paralelo com Lagrange. Digamos assim, você calculou Lagrange, por Lagrange, você achou um erro que não é adequado para você, você vai ter que recalcular tudo de novo, aumentando o n no grau. Essas diferenças divididas de Newton, você simplesmente pode adicionar o termo de n mais 1, e você consegue fazer, incrementar só esses valores aqui, senão invalida os cálculos já realizados. Então, você salva tempo computacional, né? E é muito fácil de você avaliar. E aqui eu destaco mais uma vez que essa computação ela é salva, né? Porque você já calcula aquela tabela. Então, se você quer fazer uma interpolação várias vezes, né? Preciso fazer uma interpolação numa tabela de valores assim para vários valores diferentes. Então, em vez de eu ficar recalculando para poder fazer essa interpolação, eu simplesmente calculo já a tabela de diferenças divididas e aí eu só vou plugando na equação lá para poder achar os valores aqui, né? E eu posso também incrementar, não gostei do meu erro, está muito ruim o valor. Aí eu posso incrementar esse valor aqui nessa equação e eu consigo uma aproximação melhor. Aqui eu encerro a parte de diferenças divididas, né? E como não tenho muito mais tempo para continuar, eu vou deixar para o seminário para elaborar os outros métodos, como Lagrange e Chebyshev. E eu queria ter feito uns exemplos, né? Mas eu não consegui ainda fazer uma prática, né? Mas eu deixo o espaço aberto aqui para perguntas. E agradeço o tempo aí de vocês. Ivan, parabéns, viu? Obrigado. Está me escutando? Tô. Parabéns pela dedicação aí, você, Rodrigo, os dois trabalharam bastante. Eu sei que trabalharam bastante porque realmente gastaram muito tempo para fazer isso aí. Não é fácil. Então, parabéns. Obrigado, professor. Gostei muito da sua apresentação, como eu gostei da apresentação do Rodrigo também. Viu? Obrigado. Eu quero saber dos colegas aí, dos alunos, dos outros, se eles têm pergunta para fazer. Eu quero agradecer a apresentação do Ivan, né? Ivan. Isso. Eu tenho estudado na minha tese alguma coisa sobre funções de aproximação também, mas não tem a função analítica, né? Eu tenho só sinais e outros dados. Eu quero justamente reconstruir uma função que aproxima esse sinal. Então, você trouxe de volta essas técnicas tão clássicas, né? Que trouxe de volta aqui para mim, né? Porque eu estou tão ligada agora nas coisas recentes e tem coisa mais antiga também que pode me ajudar. Então, obrigada. É legal, quando eu comecei a desenvolver
apresentação, né? Eu realmente senti isso, né? E o livro de referência que eu usei, se você quiser ter ele lá, ele descreve muito a fundo, né, isso, né? E uma coisa que eu nunca tinha visto, né, que até demorei um pouquinho para entender e ainda nem domino tanto, é essa parte do resíduo, né, do erro calculado máximo dessas funções de aproximação. Eu achei isso muito bacana, porque nos livros mais modernos que eu vi de aproximação, eles simplesmente jogam o polinômio direto. E é muito difícil você ver o pessoal falando sobre o erro de aproximação. E é bem legal. Assim. E é justamente esse erro que eu quero estudar na minha tese, né? Que é um estudo sobre estabilidade. Uhum. Então, pensando aqui, eu posso utilizar dados. Eu não tenho a função analítica, eu tenho só uns outros dados. Então, eu já percebi que eu posso, talvez, utilizar os dados que eu tenho para aproximar uma função e também os dados do próprio sinal. Né? Abrir um pouco a minha cabeça. Ah, legal. Para justamente diminuir esse erro, esse resíduo, né? Entre o que eu tenho na realidade e o que a minha função está aproximando. Ah, bacana. Que bom que trouxe um caminho. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu ia perguntar para o Ivan se ele chegou a ver alguma coisa de eficiência desses métodos, assim, se tem muito custo computacional neles, Ivan. A gente até conversou ontem sobre um pouquinho, mas eu esqueci de perguntar. Então, o que eu estava vendo, né, eu mostrei dessa método da divisão de Newton, diferenciável, né? E nos livros e nas fontes que eu olhei, né, eles falam que esse método ele é melhor computacionalmente comparado com Lagrange. Que Lagrange você tem que resolver toda a parte numérica toda vez que eu vou fazer uma interpolação ou tudo mais. O método da divisão de Newton mas assim existem limitações, né? Que eu gostaria de até abordar na próxima seminário que eu for fazer, que essas limitações são, por exemplo, dependendo da ordem que você usa de aproximação, você pode causar distorções na sua aproximação. Eu vi também que existem outros métodos, por exemplo, que eu acho que eu nem vi nesse livro aqui, mas é cubic spline, que eles falam, né? Que para caso dessas distorções aí, você vai partir para esse caminho aí. Então, eu vou dar uma olhada assim, mas sim, existem uma avaliação de eficiência computacional, é uma preocupação muito grande que o pessoal tem isso daí, e que é um impacto grande na vida da gente se não tomar cuidado. Ô, Ivan, Oi. aquele subtítulo que você deixou lá no seu slide, você esqueceu ou é uma pegadinha mesmo? Você fala, né, que assim, eu deixei mesmo, né, que é para... Foi uma brincadeira, porque no Não, começo do slide a gente fala sobre um pouco de polinômio e eu até menciono que a gente vai voltar no assunto. E aí, né, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, né, então eu deixei. Aí eu falei assim, lá e de volta novamente. Uma brincadeirinha. Ok. Então tá bom. Estavam previstas essas duas apresentações por hoje, né? Sim. Ok. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre aquele tema, retornar ao tempo, o tema das matrizes lá. Então, se você tiver um pouco de paciência, mais uns 15 minutos, eu vou falar um pouco sobre aquilo a partir de agora, tá bom? Uhum.
Tem alguém falando que eu não estou ouvindo? Alô? Ah, tá bom. Estão ouvindo? Ah, agora estou. Agora Então sim. vamos lá. Eu vou falar desta vez. Estão ouvindo? Estão, né? Sim. Sim, professor. Nesse tópico eu vou falar sobre alguns tipos de matriz quadrada especiais. E também sobre transformações matriciais, tá bom? Então, vamos falar sobre alguns tipos especiais de matrizes quadradas. Primeiro, a definição do que é uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica é uma matriz quadrada que é igual a transposta, né? Matriz simétrica é uma matriz quadrada que é igual a transposta. Então, é isso. A transposta igual a. Em termos de elementos desta matriz, o elemento AJ é igual ao elemento AJI, certo? Então, essa é a definição de matriz simétrica. Uma matriz muito usada na área de controle de estratégia, controle de atitude, é a matriz skew-simétrica ou também antissimétrica, muito usada. Nós temos a matriz das velocidades angulares do satélite no corpo rígido, ela aparece sempre, é uma matriz antissimétrica. Qual é a propriedade? O que é uma matriz antissimétrica? É a matriz em que a transposta da matriz é igual ao sinal negativo da matriz. Então, é igual ao negativo da transposta. A matriz que é igual ao negativo da transposta, ela é uma antissimétrica. Muito bem. Então, obviamente, para uma matriz antissimétrica, isso aqui tem que ocorrer. O elemento AJ tem que ser igual menos o elemento AJI. Então, aqui a gente observa que se I for igual a J, ou seja, os elementos estão na diagonal principal, a única possibilidade disso aqui ocorrer é os elementos serem nulos, né? Então, uma matriz skew-simétrica, uma matriz antissimétrica, deve ter zeros na sua diagonal principal. Uma outra definição importante também é a definição do que é uma matriz hermitiana. A matriz hermitiana é a matriz em que ela é igual à adjunta dela. Ou seja, isso significa ser hermitiana. Uma matriz unitária, que é a definição de matriz unitária? Matriz unitária é uma matriz que a inversa da matriz é igual à adjunta. Certo? De tal modo que se eu faço o produto pela direita ou pela esquerda da matriz pela sua adjunta, vai dar a matriz de identidade. Quando, na realidade, se a matriz for composta de elementos reais, não complexos, essa propriedade aqui passa a ser que a transposta é igual à inversa. A transposta é igual à inversa. Nesse caso, eu chamo a matriz unitária de matriz ortogonal. Certo? Então, a matriz ortogonal real é um caso especial de uma matriz unitária, né? O produto de duas matrizes unitárias ou ortogonais é unitária ou ortogonal. Isto resultado generaliza. É o problema aqui. Este resultado generalizado a produtos, pode ser generalizado para produtos de duas ou mais matrizes, né? Um resultado similar geralmente não é mantido para
para matrizes hermitianas ou simétricas. Uma outra definição importante é de matriz normal. O que é uma matriz normal? Uma matriz normal é uma matriz em que isso acontece aqui, ó. A adjunta vezes A igual A vezes adjunta. Então, dá o mesmo resultado. Ela comuta, né? A matriz normal é uma matriz que comuta com a adjunta. Esta que é a definição de matriz normal. Então, casos particulares de matrizes normais é a matriz adjunta e a matriz unitária são casos especiais de matrizes normais. Se você pegar, então, essa matriz normal, calcular o determinante dela, você vai observar que o módulo do determinante ao quadrado é igual a 1. Certo? Isso quer dizer que o determinante é um número complexo, cujo valor absoluto ao módulo é igual a 1. Da mesma forma, se A é uma matriz ortogonal, você vai obter essa equação aqui, o determinante ao quadrado é igual a 1. Ou seja, o determinante de uma matriz ortogonal, ele pode ser só dois valores, um mais ou menos 1. Né? Quando o determinante é positivo, o determinante de uma matriz ortogonal é positivo, é igual a 1, eu digo que essa matriz é chamada ortogonal própria. E uma matriz ortogonal é imprópria se esse determinante é menos 1. Né? Então, várias definições aí importantes. Vamos ver aqui agora. Se eu tenho x com um vetor de dimensão n, e se a minha matriz A é uma matriz n por n quadrada, então o produto AX é outro vetor de dimensão n e pode ser pensado como uma transformação de x por A. Tem dois vetores, um vetor x n-dimensional, matriz A quadrada, o A vezes x é um outro vetor. E eu posso pensar esse outro vetor como se fosse uma transformação de x por A. A matriz A vai transformar o vetor x e o resultado vai ser um outro vetor. X e y são dois vetores, o produto interno desses vetores AX e AY, ele pode ser dado por essa expressão aqui, que no final das contas é o X, essa relação aqui. Se a matriz A é uma matriz unitária, isso aqui acontece. Então, produto interno de AX e AY é igual ao produto interno ou escalar de x com y. Produto interno, ele é inalterado, se ambos os vetores são transformados pela mesma matriz unitária. Esse resultado, com x igual a y, mostra que a norma de um vetor não se altera. Então, eu posso pensar a matriz unitária como resultando uma rotação do vetor num espaço n-dimensional. Rotação essa que preserva o comprimento do vetor. Se os vetores são reais, as rotações correspondem a matrizes ortogonais reais próprias. A transformação de uma matriz
é definida analogamente à transformação de um vetor, como for visto anteriormente. Agora vamos falar de transformação matricial. Mas envolve a multiplicação de matriz à esquerda e à direita. Então, por exemplo, se a matriz B é uma matriz não singular, se a matriz B é não singular, eu posso obter a matriz AS desta forma aqui. A inversa de B vezes A vezes B. O que é essa matriz AS? Eu digo que isso aqui é uma transformação de similaridade sobre A. Então, eu peguei a matriz A, executei esse produto e obtive a matriz AS. Então, eu fiz aqui uma transformação de similaridade sobre A usando a matriz B. Nós dizemos que AS é uma matriz similar à matriz A. Um caso especial ocorre se B é a matriz unitária. Neste caso, nós temos uma transformação unitária sobre A. Está dado aqui. Se B é a matriz unitária, essa transformação é chamada transformação unitária sobre A. Por isso o Uzinho aqui. No segundo caso especial, ocorre se B é o ortogonal. Nesse caso, a transformação ortogonal sobre A será o produto de B transposto a B, tirando aqui uma matriz, uma transformação ortogonal. Segue diretamente da invariância do traço a permutação cíclica da ordem do produto das matrizes. Então, que o traço de AS é igual ao traço de AU, que é igual ao traço de AO, que é igual ao traço de A. De que o traço ele fica invariante numa transformação de similaridade. Também, pelas regras de determinantes, é possível mostrar que os determinantes também são preservados. É fácil observar que essas relações aqui, e isso para matrizes complexas, mas para matrizes reais eu tenho esta expressão. Então, AU é hermitiana unitária se A é hermitiana unitária, e A0 é simétrica ortogonal se A é simétrica ortogonal. Bom, eu acho que é por isso. Eu acho que era isso que eu tinha de dizer. Esse material eu volto a dizer para vocês que eu vou enviar logo que eu terminar. Falta mais 2 partes aí. Eu terminando essas 2 partes, eu envio para vocês, tá bom? Você quer pedir, professor? O quê? Não, eu ia perguntar quando que você poderia compartilhar com a gente o material de álgebra oficial. Mas beleza. Assim que eu terminar, falta mais 2 tópicos também, apenas, tá? Acho que eu estou no... legal. Falta 8 ou 9, o 9º, assim que eu terminar, eu mando para vocês. Para não ficar mandando toda hora, né? Então, vamos... Se ninguém tiver mais nenhuma questão, nós vamos encerrando por aqui hoje. Tá bom. Tá ok. Tá bom? Joia. Fechou, professor. Até mais. Boa, pessoal. Então, Obrigada. na próxima quarta, estaremos aí, a princípio, às 9 horas da manhã, tá bom? Tá joia. Obrigado, professor. Professor. Um abraço para vocês. Um abraço. Professor, tem? Estou.
Não, professor, é que semana que vem eu não vou poder comparecer aqui à aula porque eu tenho que ir para São Paulo para fazer a minha demissão lá na empresa. Fechar, né? Acho que eu fazer o exame demissional e entregar os documentos, computador, essas coisas. Se puder gravar a aula e compartilhar depois, eu agradeço. Cara, os seus colegas aí estão gravando, não estão? Uhum. A Juliana já gravou, eu vi que o Ivan gravou hoje, né? Então, se vocês puderem gravar, sem problema nenhum, tá? Você pode ver depois. Pode ir lá tratar do seu problema particular lá. Beleza. Olha, eu gravei aqui, mas confesso que eu não sei o que eu fiz, que quando eu parei aqui para gravar, ele não falou nada para mim. Hoje eu gravei aqui também. Ah, você conseguiu gravar, Marcos? Gravei. Você disponibilizar aí, porque eu acho que eu fiz alguma bobeira. Valeu, cara. E Marcos, a sua apresentação está para quando? Eu tenho o e-mail lá, depois eu vou olhar exatamente quando é que você vai apresentar. Daqui 2 semanas. Tá bom. Semana que vem é a apresentação do professor Ulisses, né? É isso? É. Dia 31, né? Isso, já é 31, semana que vem. Então tá bom. Então tá. Até mais, professor. Até mais, Luan. Tchau. Marcos, valeu aí por gravar. Obrigado, professor. Obrigado.